Eu posso chamar o Vilches aqui já para conversar comigo ou não? Porque é o seguinte, a Alana Britz vai responder ao processo em liberdade. A Justiça determinou, o STJ disse, sai da cadeia, ponto final, responde em liberdade. Ô Vilches, como é que tá nesse momento essa história, hein? Ela sai que horas? Como é que tá a movimentação aí? Todos imaginavam, Riva, que essa saída fosse imediata, porque afinal de contas, a sessão no Supremo Tribunal de Justiça que determinou essa soltura aconteceu ontem à tarde em Brasília. Por isso, desde que houve essa notícia pela decisão de que a Alana Britz responderia pelos 3 crimes que ela é acusada em liberdade, havia expectativa de soltura dela. Mas aí existe toda uma parte burocrática também. Brasília precisa comunicar à Justiça aqui de São José dos Pinhais, a comarca efetivamente onde está andando esse processo. E como o Fórum de São José dos Pinhais só abre, meio-dia 5, abriu agora há pouco. Então a juíza de lá vai tomar ciência de forma oficial do que aconteceu em Brasília ontem e a partir daí ela faz os trâmites considerados normais. O primeiro deles, comunicar à Secretaria de Segurança Pública para comunicar o Departamento Penitenciário de que aqui vai ter uma presa que tem autorização da Justiça para responder pelos crimes os quais ela é acusada em liberdade. Tem outro detalhe também, que a Justiça precisa se decidir os critérios que vão levar a Alana Britz a cumprir para que ela possa responder esses crimes em liberdade. Algumas medidas de restrição de liberdade, por exemplo, horário, local, não sair da comarca, são todas essas informações também que a Justiça de São José dos Pinhais vai repassar para os advogados de defesa de Alana Britz. Aí muita gente deve estar se perguntando, a gente vê as repercussões nas redes sociais, né, Riva, a respeito, por exemplo, como é que está a situação, por que ela está saindo, a injustiça que envolve o fato da Alana Britz estar respondendo em liberdade. E aí a gente lembra, né, Riva, a prisão de Alana Britz desde novembro do ano passado é uma prisão preventiva. Ela ainda não foi julgada de nada. Ela foi indiciada pela polícia e foi denunciada pelo Ministério Público. E a fase do processo agora aqui em São José dos Pinhais ainda se trata de saber quem vai para a júri popular entre os 7 réus denunciados pelo Ministério Público. Júri popular para responder por crime de homicídio. Um crime que a Alana Britz não é denunciada pelo Ministério Público. Os crimes, os quais a Alana responde na Justiça, dizem respeito, por exemplo, à ameaça de testemunhas, a limpar ou enganar a Justiça em função de uma limpeza do local do crime, nada a ver com homicídio. Quem responde por homicídio é o pai e a mãe dela, por exemplo, além daqueles 3 rapazes que foram até a colônia Mergulhão com Juninho Riqueza. É com você, seu Riva. Não respondem por homicídio. A própria Alana, ela responde por fraude processual, quando ela limpa as coisas, coação de testemunhas, quando marca aquele encontro no shopping em São José dos Pinhais, e também corrupção de menor. Ela e a Evelyn, fora de homicídio, os outros todos respondem também pelo homicídio do jogador Daniel. A notícia é essa, da semana até agora, vai responder em liberdade. Ela deve deixar a prisão nas próximas horas. E a gente preparou uma reportagem especial sobre isso, porque eu lembro você o seguinte, na semana que vem, começam os interrogatórios dos 7 réus na Justiça aqui em São José dos Pinhais. Roda. Alana é acusada pelos crimes de fraude processual, corrupção de menores e coação no curso do processo que investiga a morte do jogador Daniel Correia Freitas, em outubro do ano passado. Os 5 ministros da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiram por unanimidade aceitar o habeas corpus e liberar a jovem da prisão. O relator do habeas corpus solicitado pela defesa de Alana foi o ministro Sebastião Reis, que negou em março o primeiro pedido de habeas corpus, alegando periculosidade da jovem, mas que agora, no colegiado, foi voto vencido. Antes de conseguir o habeas corpus junto ao STJ, os advogados de Alana Britz já haviam tentado a liberação da jovem outras 2 vezes aqui no estado, mas tiveram os pedidos negados. Agora, para conseguir com que ela aguardasse o julgamento em liberdade, um dos principais argumentos da defesa foi a manifestação do Ministério Público do Paraná, que entendeu que Alana Britz não representa perigo à sociedade e, principalmente,
porque todas as testemunhas do caso já foram ouvidas. Mesmo em liberdade, a jovem continua respondendo a todas as acusações do Ministério Público. Na época do crime, Alana Brits festejava os 18 anos em uma boate de Curitiba. As fotos mostram os momentos de alegria com a família e com os amigos. Após a festa, os pais de Alana, Edson Brits e Cristiana Brits, seguiram para a casa da família em São José dos Pinhais, acompanhada de amigos que participavam da comemoração e também do jogador Daniel. No after, de acordo com as investigações, todos continuaram bebendo. E é aí que a acusação e defesa divergem sobre o que aconteceu. Segundo os advogados, Edson vai até o quarto ver como está a esposa, que tinha bebido demais. Na versão da defesa, ele encontrou a porta fechada, pulou a janela e teria flagrado o jogador Daniel na cama com a mulher. Segundo ele, em depoimento, foi onde começou o espancamento do jogador. Edson e outros rapazes bateram em Daniel até ele ficar inconsciente. Ele foi arrastado do quarto até a garagem da casa. Lá o colocaram no porta-malas do carro. Junto com Edson, entraram no veículo Eduardo, Igor e David. Edson dirige por alguns quilômetros até chegar numa área rural. Lá, segundo os laudos da criminalística, Edson pega Daniel pelo tronco e antes mesmo de retirar ele inteiro do porta-malas, já corta a garganta do jogador com uma faca. Depois, o corpo é arrastado poucos metros dali. Edson ainda teria cortado o órgão sexual do atleta. Na época, o repórter Daniel Santos esteve no local. Aqui ao meu lado o Gabriel, que havia saído de casa aqui na Colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais. Foi pagar umas contas no sábado por volta das 9 horas da manhã. E quando ele retornava, se deparou com uma cena forte aqui nessa estrada de chão. O que é que você viu, Gabriel? Eu vi uma poça de sangue muito grande ali no beirando da estrada, né? Uma cena que não é comum, muito sangue. Eu resolvi parar o carro para ver do que se tratava, né? 4, 5 passos eu consegui ver que tinha alguma coisa ali atrás, mas não consegui ver se era uma pessoa ou não, né? Daí eu fui ver o que se tratava. Daí quando cheguei lá, eu consegui ver que era o corpo do Daniel. Foi uma cena muito forte, os machucados bem feios e a cabeça quase que totalmente decepada, então uma cena bem feia. Quando Edson e os jovens retornaram para casa, o pai de Alana manda todos limparem as manchas de sangue. Segundo depoimentos, nesse momento, Edson teria contado como matou o jogador. No dia seguinte, a família se encontra com testemunhas em um shopping para combinar a versão que dariam à polícia. Edson pede aos jovens que digam que Daniel saiu sozinho no meio da festa e que não sabiam o que aconteceu depois. E é a partir daí que os advogados de Alana conseguiram habeas corpus para a jovem junto ao STJ. Segundo a defesa, ela teria sido orientada pelo pai a todo momento. A decisão do Superior Tribunal de Justiça de colocar em liberdade Alana Brits, dias antes de começar o julgamento do caso previsto para a semana que vem, trouxe indignação para a família do jogador. A gente fica muito triste, né, de ver que está sendo libertada uma pessoa que mentiu tanto, enganou tanto a justiça, enganou tanto a mãe do Dani, enganou tanto as pessoas, foi falsa, foi dissimulada, coagiu testemunhas, mas eu sigo acreditando na justiça e pedindo que todos sejam iluminados, que julguem da forma correta cada um dos réus. Mesmo em liberdade, Alana Brits é obrigada a comparecer em juízo. Está proibida de frequentar determinados lugares e não pode ter contato com os demais réus. Outra determinação da Justiça é de que ela não pode se ausentar da região metropolitana de Curitiba, sob pena de retornar à prisão em caso de descumprimento. O advogado da família do jogador, e que também é assistente de acusação, diz que a liberdade da jovem não interfere em nada o julgamento dos acusados na semana que vem. Ela vai ser interrogada como os outros réus na semana que vem e após isso a juíza vai decidir se os réus vão a júri ou não vão a júri. Então, o fato dela estar presa ou estar solta não muda em absolutamente nada.